instante nós vamos dar início, hoje, em nossa santa reunião, que é de oração. Estamos aqui, onde cremos, confiamos, que esta Santa Igreja Apostólica é a casa de Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Também temos a certeza, através desta fé gloriosa, de que aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, cumpriu suas promessas e nos enviou o Espírito Consolador. Igualmente, o nosso pastor e profeta, o Santo Irmão Aldo. Esta igreja, por ser do reino dos céus, ela também conta com a ajuda, com a bênção e com a presença da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, dos profetas, dos apóstolos, dos santos e anjos, que Jesus prometeu também a eles, que chegaria um tempo que eles também teriam poder e autoridade, estariam assentados em tronos de glória e poder para abençoar aqueles que realmente pertencessem ao reino dos céus nesta terra. Desejo a todos a bênção e a graça de Deus nosso Pai, a paz de nosso Senhor Jesus, todas as virtudes do Divino Espírito Santo, que inclusive vamos estar assim prestando mais perfeito louvor e adoração ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a fonte de toda a sabedoria divina, e ele também é a fonte do poder divinal. Que possamos ter conosco sempre em nossa vida o amparo e a proteção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e do profeta e Santo Irmão Aldo. E assim seremos grandemente abençoados nesta reunião de oração e em todos os momentos da nossa vida aqui nesta terra. Desejo em nome destes santos que todos sejam muito bem-vindos à reunião de oração, à congregação apostólica aqui de Coronel Vivida, estado do Paraná. Boas-vindas que dou também aos nossos internautas. Agora convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Em sinal de reverência, vamos orar. Ó bendito e poderosíssimo Espírito Santo de Deus, cremos e confiamos que és a fonte do poder divinal do reino de nosso Deus Pai Criador. O Senhor, ó poderosíssimo Espírito Santo, também és a fonte infinita da sabedoria,
a sabedoria que nos é concedida através de nossa sã doutrina, de nossa disciplina, a vontade soberana do Pai que foi implantada, ensinada nesta igreja, através do divino e poderoso Espírito Consolador, a querida Vó Rosa, através do santo profeta e irmão Aldo. Nesse instante, cremos e confiamos que aqui já se faz presente muitos santos e anjos que estão abençoando esta reunião, ouvindo desde este primeiro momento as nossas orações e súplicas. Santos e anjos que o Senhor, ó Pai, enviou e que aqui estão com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e o profeta irmão Aldo, com a missão de abençoar a nossa vida no transcorrer desta reunião. Dar a nós o ânimo, a coragem, a força para sermos vencedores nesta jornada terrena. Cremos, confiamos que esta reunião, todos os atos, o ministério que está aqui, conta com a inspiração do divino e poderoso Espírito Santo. E tudo iremos fazer e executar para agradar aos santos e anjos, ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa e a Ti, Santo Profeta irmão Aldo. Que o louvor expressado nesta reunião a todo o reino do céu seja hoje, nesta santa reunião de oração, e que seja assim também para sempre. Amém. Igreja
Chegamos agora na parte da mensagem, a parte final de nossa reunião de oração. Uma mensagem que se soma a esta tão bela mensagem cantada, que deu continuidade à palavra exclusiva do Santo Irmão Aldo sobre a nossa união. E agora também vamos somar ainda mais, falando sobre a união espiritual que se manifesta ou que atua nesta igreja através do divino e poderosíssimo Espírito Santo. O Espírito Santo, que a nossa doutrina assim nos ensina, de que Ele está
atuando através do ministério da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, da mesma forma como ocorreu no passado, na época de outros profetas e de Jesus e dos apóstolos. O Espírito Santo, que nesta reunião de oração, por ordem de Jesus, nós dedicamos louvores a Ele. A mensagem contida no boletim fala como se dá a atuação do Espírito Santo na Igreja Apostólica, dizendo assim: o Espírito Santo de Deus é o próprio Espírito do Pai, Santíssimo, Poderosíssimo, Incomparável. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que nos céus há a Santíssima Trindade, formada por Deus Pai, seu Divino Espírito Santo e Jesus nosso Senhor. Todo o poder criador do Pai e de Jesus provém do Espírito Santo, que é o Espírito Todo-Poderoso. Ele inspira, governa, dirige todo o reino dos céus por meio de Deus e de Jesus. Para que uma igreja na terra conte com a aprovação e atuação do Espírito Santo, é indispensável que seja fiel, obediente e santificado. A Igreja Apostólica foi restaurada na terra nestes tempos chamados na doutrina de tempos da regeneração, por ordem de Deus Pai, de seu Santíssimo Espírito e de Jesus. Eles utilizaram o ministério terreno da Santa Vó Rosa durante 16 anos, concedendo-lhe autoridade e entendimento para revelar ao povo apostólico todos os preceitos da santa doutrina. Implantaram por meio dela as leis disciplinares, para que ao praticarem a vontade exclusiva de Deus, os fiéis pudessem merecer a guarda e a proteção dos santos e anjos, além de receberem a vida divina em seus espíritos, sendo renovados diariamente no conhecimento da fé verdadeira, na união fraternal e na comunhão com o poder celestial. Foi por meio das virtudes do Espírito Santo que Jesus e a Santa Vó Rosa restauraram em nossos dias a Igreja Apostólica, continuadora da Igreja dos Santos Apóstolos, estes inspirados pelo Espírito de Deus e por Jesus, guiaram o povo nos caminhos do bem e da verdade. Contudo, com o passar dos anos, costumes contrários à doutrina de Jesus foram corrompendo os corações, levando muitos a aceitarem o pecado, o mundanismo e a iniquidade. Assim, o amor e a fé foram se extinguindo em grande parte da humanidade, que perdeu os méritos e a condição de filhos de Deus. Ficando sem o amparo dos santos e anjos, isso resultou em um longo período de silêncio entre Deus e os homens, conforme registrado nas Sagradas Escrituras. Após quase 2000 anos, Jesus voltou, como prometido aos seus apóstolos, veio em espírito e verdade, revelando-se a Santa Vó Rosa e assumindo total domínio sobre sua vida e espírito. Dotada de dons e virtudes divinas, ela tornou-se seu vaso precioso. A Santa Vó Rosa sempre amou profundamente Jesus e a Virgem Maria Santíssima, honrando-os com uma vida santificada. Conservou os dons preciosos que o Espírito Santo lhe concedeu desde o nascimento, como o discernimento perfeito dos espíritos, aliado à justiça e ao amor. No momento oportuno, Jesus apareceu a ela e começou a revelar os mistérios do Evangelho do Reino do Céu. Com fé, coragem e muito trabalho, a Santa Vó Rosa, ungida pelo Espírito Santo, realizou a
o grande milagre de fazer ressurgir, após séculos, o povo de Deus e a verdadeira igreja dos céus, a igreja apostólica do Santo Consolador. Ela foi preparada por Jesus e pelo Espírito Santo, sendo arrebatada semanalmente em espírito até o trono de Deus, onde era abençoada. Assim tornou-se participante do poder e das virtudes de Jesus, realizando milagres e maravilhas na vida do povo apostólico. Com esses dons, tornou a igreja e seus fiéis merecedores do amparo e proteção celestial. O Espírito Santo concedeu ao santo profeta irmão Aldo grande poder para convencer os humildes e sinceros sobre as verdades da doutrina, ajudando os sofredores, digo melhor, a merecerem a misericórdia divina, serem curados, libertos dos vícios. O poder regenerador que ele recebeu prepara as almas contritas para entrarem no céu sem condenação. Através da unção do Espírito Santo, a Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, como Supremo Pastor, oferecem proteção a milhares de apostólicos e ouvintes da hora milagrosa. Em todo o mundo basta crer e confiar. Em todos os atos e sacramentos da igreja há atuação poderosa e perfeita do Espírito Santo. Nas reuniões da igreja dedicadas à santificação e ao preparo espiritual, o Espírito Santo atua com grande poder, acompanhado por inúmeros santos e anjos. Nenhum espírito do mal entra na igreja, pois todo mal é afastado pela unção enviada para nos proteger. O Espírito Santo unge a palavra pregada, fortalecendo os fiéis com mensagens doutrinárias, inspiradas pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Essas mensagens edificam a fé e orientam o povo de Deus no caminho da santidade. Na Santa Comunhão, o pão e o suco de uva são transubstanciados pela unção do Espírito Santo, que está em Jesus, alimentando-nos com seu corpo e seu sangue e unindo-nos ao poder celestial. Nas reuniões de oração, o Espírito de Deus se manifesta com seu poder renovador, concedendo sabedoria, fortalecendo a fé e o ânimo dos fiéis. Ele nos presenteia com virtudes como humildade, paciência, perseverança, ouvindo nossas orações e petições e ajudando-nos a vencermos como verdadeiros filhos de Deus. Por meio do programa Hora Milagrosa, com mensagens e hinos inspirados, o Espírito Santo toca os corações humildes, abençoando-os e protegendo-os. Esses novos convertidos passam a fazer parte do verdadeiro povo de Deus, sendo acolhidos na fé e conduzidos pelo caminho da salvação. Na consagração de crianças, o Espírito Santo do Pai unge a criança naquele ato sagrado, abençoando-a e concedendo-lhe graça, virtude e poder para que seja preservada em santidade. Nesse momento, seu nome é escrito no livro da vida. Aos pais, o Espírito Santo, com suas preciosas virtudes, concede sabedoria, entendimento, para que possam educar seu filho e filha no caminho do bem, conforme os ensinamentos da santa doutrina. Na cerimônia de casamento, o Espírito Santo inspira a mensagem do pastor oficiante, relembrando aos noivos os ensinamentos fundamentais da doutrina de nossa igreja, sobre a formação da família apostólica. O casal é aconselhado a se amarem no amor divino, a se respeitarem mutuamente, cooperando um com o outro para merecerem o amparo dos santos e anjos em suas vidas. Que em seus lares haja sempre entendimento e fé, para enfrentarem unidos as lutas que surgirem, sendo felizes e bem-aventurados.
No ofício fúnebre, o Espírito Santo de Deus inspira o pastor oficiante com uma palavra de fé e consolo, fortalecendo os corações dos familiares da pessoa falecida. A mensagem traz conforto e esperança, encorajando todos a permanecerem fiéis à santa doutrina, com os olhos voltados para a promessa da vida eterna e a herança do reino dos céus. No batismo nas águas, quando o pastor oficiante ora pedindo a unção divina, Deus o Pai se aproxima com seu trono e unge as águas batismais. Assim, ao serem batizados, os irmãos e irmãs cumprem a justiça de Deus, declarando morrer para o pecado e viver exclusivamente para o nosso Pai Celestial. Ao serem submersos nas águas, todo o erro do passado é sepultado e, livres da influência do pecado original, ressurgem, santificados e renovados na fé, prontos para uma vida com Deus e os seus santos, servindo com perfeição a obra da igreja conforme suas vocações naturais. Irmãos e irmãs, sem a atuação do Espírito Santo, nossa igreja não existiria como igreja apostólica pertencente do reino dos céus. Portanto, sejamos fiéis à santa doutrina e à disciplina para permanecermos neste santo caminho, até herdarmos os céus, glorificando com amor e gratidão a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e também o santo profeta Irmão Aldo. Esta é a mensagem que está aqui contida no boletim. Um assunto também, irmãos, muito esclarecedor, porque hoje, infelizmente, no mundo, as pessoas, eles têm o entendimento, às vezes até são ensinadas aí fora, que o Espírito Santo de Deus atua de forma que não condiz com o que Jesus e o Pai ensinam nesta igreja, ou com o que Jesus ensinou, inclusive, no passado. Na nossa doutrina está que na obra de Deus tudo se repete. É bem certo que com o passar dos séculos, a doutrina ensinada ao povo de Deus pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, hoje pela Santa Vó Rosa, o Consolador, e pelo profeta Santo Irmão Aldo, precisou ser feita nova todas as coisas, porque o inimigo de nossas almas, ele não fica sempre utilizando a mesma armadilha para destruir a vida do ser humano, para afastar a criatura humana de Deus. Não. Ele é muito astuto, ele vai se reinventando, modificando. Porque se ele usasse sempre as mesmas coisas, chegaria um momento que as pessoas, de tanto sofrer, de tanto ser escravas, de tanto as coisas dar errado na sua vida, não iriam mais cair nas armadilhas criadas por ele, pelo inimigo. Porque o destino, porque é o desfecho da pessoa que se deixa levar pelos enganos, pelas ilusões e tentações deste mundo, é um só: a perdição, a tristeza, a angústia. É somente isso. Mas o inimigo, ele vai modificando para poder roubar de Deus o que tem o maior valor, que é uma alma, um espírito do Filho de Deus. Porque, irmãos, o inimigo de nossas almas, ele não consegue criar um espírito, não consegue criar um ser humano, não. Este dom maravilhoso, esplendoroso, o dom da vida, é somente Deus que possui. Alguém pode perguntar, mas e por que lá, o que a doutrina nos ensina aqui no reino das trevas,
existem tantas almas que foram condenadas, que se perderam e lá infelizmente estão. Porque, irmãos, o inimigo, através das suas armadilhas, ele acaba roubando de Deus a criação tão perfeita e maravilhosa, extraordinária, que é o espírito da criatura humana. E o nosso Deus, para poder, irmãos, após, lá no início da criação da raça humana, após aquele casal ter pecado, o nosso Deus, para poder levar para a sua glória o que é precioso, magnífico, que é o Espírito, que dá a vida para o corpo físico, foi então que ele começou a formar profetas, para ensinar a sua vontade, para dar a oportunidade para a criatura que quiser ser feliz ainda neste mundo, mesmo nós vivendo num território inimigo. O Santo Irmão Aldo falava muito isso. Estamos vivendo num território inimigo. Até então, eu já falei isso aqui na congregação de Coronel Vivida. Tem alguns que pensam que o reino das trevas é uma caverna, um buraco lá que fica um fogo consumindo todo o tempo os espíritos que estão lá, torturando os espíritos. Não, irmãos, a nossa doutrina, graças à manifestação, à atuação do Espírito Santo nesta igreja, através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, nós sabemos, o reino das trevas é um mundo, um local onde as pessoas estão se deixando dominar pelos vícios. Ali estão os espíritos que perderam a salvação e que sofrem, irmãos, a angústia, sofrem a vontade, a escravidão de continuar alimentando aquele vício que tinham quando estavam vivendo no corpo físico, de beber, de fumar, de usar drogas e muitos outros. Então eles procuram onde tem pessoas que estão se colocando nesta condição, para através daquelas pessoas eles alimentarem aquele vício que está sedento, que está ali consumindo aquele espírito que foi condenado. Então, o nosso Deus, ele não quer isto para o ser humano. O nosso Deus, ele quer que o ser humano seja livre. O coral canta, livres com Deus. A verdadeira liberdade, irmãos, não é o que principalmente, ou infelizmente, a juventude de hoje pensa, que viver livre neste mundo é fazer o que quiser. Mas eu, na igreja do pai e da mãe, lá naquela igreja que o meu pai e a minha mãe seguem desde quando eu nasci, lá não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu quero viver livre. E vai para o mundo ser escravo dos vícios, vai para o mundo ser escravo das modas. Às vezes chega ao ponto até de uma criatura ir para o mundo do crime para poder alcançar ou poder comprar algo que a moda está lançando, algo que as pessoas ou alguém que se diz muito esperto ou muito estudado em tal coisa está falando que é bom. Hoje, irmãos, um grande perigo que surgiu é as redes sociais quando é mal utilizada. Existe um vício, irmãos, que está consumindo muitas pessoas, que está destruindo casamentos, famílias, e às vezes o que é tão perigoso, até tirando a própria vida de um jovem, de crianças, são, irmãos, os jogos online, os jogos que existem nas plataformas da internet, os desafios que lá são colocados e que tem até crianças jovens que fazem barbaridades. É o que, infelizmente, às vezes, de quando em quando, ouvimos nas notícias. Nem convém que estejamos ouvindo, mas às vezes acaba
por estar acompanhando uma informação que é preciso para o trabalho, para alguma coisa, acaba ouvindo que um jovem lá recebeu um desafio naquele jogo da rede social de invadir um ambiente escolar, tirar a vida de crianças. É os perigos, é os vícios mortais que estão existindo. É a escravidão. É o que eu falei antes aos irmãos, é o inimigo se reinventando. Pessoas que às vezes gastam todo o dinheiro que tem, todo o salário, a economia que tem, às vezes até algo assim que era de tanta utilidade para um tratamento do pai, da mãe, de um filho, gastam tudo ali. Aí quando se deparam numa situação tão difícil, alguns infelizmente chegam ao ponto de tirar a própria vida, no desespero, na angústia. Então, irmãos, nesta Santa Igreja Apostólica, o Espírito Santo do Pai, ele se manifesta da forma que foi no passado, sem fanatismo, sem exagero. Ouvimos inclusive que o Espírito poderosíssimo do Pai, ele está através da sua manifestação, da sua atuação, inclusive nas reuniões desta Igreja Apostólica, que inclusive o mal não consegue nem mesmo entrar aqui neste ambiente. Tem pessoas que às vezes nos perguntam, dizem assim: na tua igreja o Espírito Santo ele opera? Porque lá onde eu vou, as pessoas caem, as pessoas ficam muitas vezes machucadas, porque o Espírito Santo operou, porque o Espírito Santo se manifestou e falou que tal pessoa, que o esposo, que a esposa estava fazendo isso, fazendo aquilo, e que lá na frente o irmão fulano vai ganhar muito dinheiro. Irmãos, adivinhações, irmãos, revelações falando das coisas terríveis da vida das criaturas, isso tudo é poder do mal, não é a manifestação do Espírito Santo. Uma pessoa que cai, se machuca, o Espírito Santo não age assim. Ele é ordeiro. Ouvimos aqui, é pacificador a manifestação do Espírito Santo. Assim foi com os profetas do passado. O Espírito Santo, ele não utiliza várias pessoas ao mesmo tempo. Porque lá em tal lugar tantas pessoas e tantos receberam a manifestação e ouviram a voz do Espírito Santo. Irmãos, é por isso que o nosso Deus sempre levantou entre o seu povo um único servo, para falar a este servo, merecedor da sua graça, da sua bênção, do seu poder e da manifestação do Espírito Santo, toda a sua vontade para ensinar ao seu povo. Nesta Igreja Apostólica, somente teve mérito de receber as revelações do Espírito Santo a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. Ninguém mais. A inspiração do Espírito Santo, através do poder da Santa Vó e do Santo Irmão Aldo, ela é concedida como ouvimos aqui. Ela é concedida para o pastor, se ele fizer a sua parte, se estiver merecendo. Ela é concedida para o coral, para o trabalho da regência, dos músicos, dos obreiros, das diaconisas. Um irmão membro pode se perguntar: mas e eu, pastor? Eu não tenho ministério. O Espírito Santo também concede a inspiração, ele atua também na minha vida? Sim. Para muitas vezes, quando for perguntado lá no trabalho, lá na escola, por um vizinho, sobre esta Santa Igreja Apostólica, poder falar quem é a Santa Vó, quem é o Santo Irmão Aldo, para quando também for colocado diante da sua vida, do membro ou de alguém que tem um ministério, a oportunidade de cometer o pecado, o Espírito Santo também atua na nossa vida
Inclusive o nosso espírito alertando através da consciência o nosso corpo físico para que nós tenhamos força de dizer não àquele pecado, aquele convite inconveniente. Um convite para pecar que não é feito pelo inimigo na sua forma tenebrosa como é. Às vezes os mais jovens podem até pensar, mas eu errei porque fulano dizia que era meu amigo, fulana dizia que era minha amiga lá na escola, foi ela que me ofertou, foi ele que me ofertou a experimentar aquela droga, porque disse que queria que eu me sentisse alegre também. Mas era uma pessoa que falava tão meigo comigo. O inimigo, se ele aparecesse para o ser humano da sua forma tenebrosa, para oferecer algo, ninguém iria pecar, todo mundo ia correr de medo. Ele utiliza pessoas que estão sobre o seu domínio, para fazer um convite, para falar às vezes para uma jovem, você é tão bonita, por que você não usa uma pintura? Por que você não faz isso, faz aquilo, e se veste assim, para chamar a atenção de fulano, de ciclana, de isso e aquilo? Os convites, é o inimigo. Aí que o apostólico precisa lembrar do que aprende nesta igreja, do que o pai e a mãe ensinam, do que o santo irmão Aldo e a santa avó ensinou tanto para nós. Ter força e dizer, olha, se você, o senhor e a senhora quer ser meu amigo, minha amiga, sabe que eu tenho as minhas escolhas, a religião que eu escolhi para seguir, e eu não gosto de fazer isso. Espero que saiba respeitar a minha opinião. O irmão Aldo, ele sempre dizia, para um apostólico falar não ao pecado, não é preciso colocar a igreja contra as pessoas. Eu até queria, mas a minha igreja não me proíbe. Irmãos, a igreja nos ensina. O irmão Aldo nos ensina com amor. A santa avó nos ensina com tanto amor, porque querem o nosso bem. O pai e a mãe apostólica, ensina o filho, pede ao filho, porque quer o bem do seu filho, da sua filha. Porque sabemos que aqui é o caminho, que o Espírito Santo se manifesta com perfeição, que se formos fiéis vamos ter o direito à felicidade, à bem-aventurança. Nesta igreja apostólica, irmãos, concluímos que o Espírito Santo fala também, não igual muitos pensam no mundo, que o Espírito Santo fala em língua estranha. Não. O Espírito Santo sempre falou aos profetas do passado de forma muito bem clara. Falou através do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, por exemplo, aquele profeta a construir aquela arca para se refugiar do dilúvio, até as medidas. Observamos que não falou em língua estranha, senão como é que ele ia construir? Falou para Moisés o que ele deveria fazer, inclusive ir diante do trono daquele faraó e falar o que era preciso para que aquele homem com um coração tão duro deixasse o povo de Deus ir. Se tivesse falado em língua estranha, o que é que aquele homem, aquele servo de Deus, aquele profeta iria fazer para tirar o povo daquela escravidão? Hoje, novamente, o Espírito Santo fala de forma muito bem clara, falou a esta igreja através da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, e os ensinos estão aqui no boletim. Se for preciso, se Deus determinar que a igreja fique aqui mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, doutrina temos, atualizada para os dias de hoje. Atualizadas, com perfeição, para nos ajudar a vencermos as modas de hoje, até mesmo a tecnologia. Quando começou a surgir os computadores, o Santo Irmão Aldo falou no boletim: irá ajudar muito nossa igreja a ser divulgada, mas também
trará destruição para quem não souber utilizar. Ele alertou, mostrou, pediu e ensinou. E feliz e bem-aventurado aqueles que assim ouvirem e atenderem. E para que sejamos vencedores sobre todos esses obstáculos e ilusões do mundo, a arma poderosíssima que nos foi dada é esta que vamos ter a oportunidade de utilizar agora, a oração. É a arma verdadeira do Filho de Deus. Aquele que clama, que pede, vai ser atendido, aquele que merece. Ou aquele que também pede ajuda para ter mais mérito, para se santificar. A hora é agora, até mesmo para pedir o perdão. Então chegamos no momento da oração. Agradeço a presença de todos, agradeço ao maravilhoso trabalho que todos fizeram e agradeço a Santa Avó Irmão a oportunidade que tive de aqui estar novamente. Todos em pensamento, em voz baixa, vamos orar. Oremos. Amém. Irmãos, vamos também demonstrar gratidão, porque muito também nós temos recebido, alcançamos em nossa vida. Vamos cantar então o hino de agradecimento. Graças a Deus, o número 179. Mais uma vez agradeço a todos, também aos nossos internautas, em nome da congregação aqui de Coronel Vivida. E agora, vamos assim orar para finalizarmos a nossa reunião de oração de hoje. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos ao finalizarmos esta reunião de oração que foi dedicado ao poderosíssimo Espírito Santo. Agradecidos estamos por compreendermos nesta igreja que é tua, ó Pai, que é de Jesus, a forma correta e como tudo ocorre na atuação do Espírito Santo sobre tudo que aqui é feito e realizado. Graças ao cumprimento da promessa do Consolador e também do pastor e profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo. Também eu lembro a Senhora Santa Avó, estes nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração. Pede uma bênção, uma graça, um milagre, a cura da enfermidade, o alívio da dor, aqueles que pedem em favor da família, de alguém que às vezes também está doente e fraco espiritualmente falando. Nesse instante, eu lembro também daqueles que não estão aqui por um motivo justo. Que o Senhor, ó Jesus, com a Mãe Virgem Maria, possa visitar estes lares. Os que nos acompanham através da internet, que também não podem ou não foi possível estarem aqui por motivo também justificado. E a estes que aqui vieram, que a recompensa divina celestial seja concedido a eles, que às vezes até vieram de outros municípios da região, provando o seu amor e dedicação, que a recompensa a estes seja grandiosa. Neste momento também, a ti, ó Santo Irmão Aldo, eu lembro as orações que os teus filhos fizeram há pouco, clamando e pedindo, buscando o que tanto necessitam e precisam. Querido Deus, nosso Pai, que o Senhor possa abençoar a estes, esta congregação, toda a família apostólica. Também que possa abençoar os ouvintes da hora milagrosa, e tens misericórdia dos que tanto sofrem, momentos de guerras, de destruição neste mundo, em outras nações, que passam por necessidades, que possam assim ouvir o nosso programa,
possam vir fazer parte deste povo que é teu, ó Pai, que é de Jesus, o povo apostólico da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Que as bênçãos e a graça desses santos possa estar presente com todos, e as virtudes do Divino Espírito Santo que foi dedicado a esta reunião também esteja sempre presente conosco para sermos vencedores e felizes hoje e para sempre. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.